Oi, hoje é 29 de abril, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira na área, se derrubar é pênalti, eu espero que vocês estejam bem e que vocês desculpem aí a minha voz anasalada, porque, enfim, a rinite aí tá forte, mas espero aí que vocês também tenham força para começar aí mais uma semana. E lembrando aqui que eu tô cobrindo as férias da Ana, né? Ana Carolina, que é a host desse podcast, está aí de férias por mais alguns dias, mas aí eu tô aqui fazendo essa cobertura para Ana. Se você tá gostando do Ouvindo um Podcast, se inscreve aqui, aproveita também para dar uma moralzinha nos nossos outros produtos, o podcast Sucessores, o videocast Como Falar Faria Limês e as nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso TikTok. E hoje, rapidinho, sem mais delongas, porque vamos falar da Apple, que retoma a negociação com a OpenAI para recursos de IA generativa no iPhone. Vamos falar também do CEO da Total Energies, que disse que o mundo tem que se adaptar a um clima mais quente. E também da Daiso a Miniso, os bilionários donos de lojas asiáticas de produtos baratos. Vamos lá! A Apple renovou discussões com a OpenAI para usar a tecnologia de inteligência artificial generativa desenvolvida pela startup em novos recursos para o iPhone ainda esse ano, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News. As duas empresas começaram a discutir termos de um possível acordo e como os recursos da OpenAI seriam integrados ao iOS 18, o próximo sistema operacional do iPhone, segundo as fontes falaram aí e pediram para não serem identificadas porque são deliberações aí privadas. Esse movimento marca a reabertura do diálogo entre as empresas, a OpenAI e a Apple, que havia conversado com a OpenAI sobre um acordo no início desse ano, mas o trabalho entre as duas partes desde então foi mínimo. A Apple também continua em discussões com a Alphabet, que é a dona do Google, sobre o licenciamento do chatbot Gemini. A Apple ainda não tomou decisão final sobre quais parceiros ela vai usar, e não tem garantia de que um acordo vai ser alcançado. É possível que a empresa acabe fechando um acordo com a OpenAI e o Google, ou escolha outro fornecedor completamente. Os representantes da Apple, da OpenAI e do Google se recusaram a comentar. O próximo sistema operacional do iPhone vai incluir vários novos recursos baseados no modelo de linguagem de grande porte da Apple, o software de inteligência artificial que pode gerar texto com som humano. Mas a empresa também busca parceiros para desenvolver uma função semelhante a um chatbot, como é o ChatGPT da OpenAI. A Bloomberg News foi a primeira a relatar em março essas discussões, que também incluíram a startup de inteligência artificial Anthropic. O último desenvolvimento acontece cerca de um mês e meio antes da Worldwide Developers Conference da Apple, que é o evento anual para programadores, em que a empresa deve introduzir novos serviços e softwares de inteligência artificial. A Apple pretende destacar seus recursos como mais integrados em seus dispositivos do que as ofertas de inteligência artificial rivais, com melhor proteção de privacidade. No ano passado, o Tim Cook disse que ele usa pessoalmente o ChatGPT da OpenAI, mas indicou que havia, abre aspas, vários problemas que precisavam ser resolvidos, fecha aspas. Ele prometeu que novos recursos de inteligência artificial chegariam às plataformas da Apple de maneira muito cuidadosa. Contar com parceiros ajudaria a acelerar o avanço da Apple no campo dos chatbots e a evitar alguns riscos. Ao terceirizar recursos de inteligência artificial generativa para outra empresa, o Tim Cook pode estar reduzindo a responsabilidade pela plataforma. Patrick Pouyanné, que é CEO da Total Energies, afirmou que o mundo ainda pode consumir mais de 100 milhões de barris de petróleo por dia até 2040, o que torna vital começar a se preparar e se adaptar para um clima mais quente. Não sei vocês, mas aqui em São Paulo, esse final de semana, estava bem calor. Essa advertência do executivo francês de 60 anos, conhecido aí por suas opiniões contundentes, tem peso, já que, sob sua liderança, a Total Energies está investindo 5 bilhões de dólares por ano em combustíveis de baixo carbono e energias renováveis, enquanto continua a ser um grande fornecedor de petróleo e gás.
O fato é que vai levar tempo para construir um sistema global de energia limpa que possa satisfazer as demandas de uma população em crescimento, segundo Pouyenné. Ele falou o seguinte: a responsabilidade dos líderes políticos é trabalhar seriamente agora na adaptação às temperaturas mais altas. Ele falou isso em uma entrevista na sede da TotalEnergies, perto de Paris, na quarta-feira. Ele falou assim: isso não significa que você deva desistir das metas climáticas do Acordo de Paris, mas os formuladores de políticas públicas devem encarar a realidade. O tempo está se esgotando para manter o aumento das temperaturas globais abaixo de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, que foi a meta estabelecida nas conversas entre o governo em Paris em 2015. O aquecimento já estava nesse nível em 2023, quando o planeta enfrentou o ano mais quente registrado. O consumo mundial de petróleo ultrapassou 100 milhões de barris por dia no ano passado e deve continuar aumentando nesse ano e no próximo, segundo a Agência Internacional de Energia. Alcançar emissões líquidas zero até 2050 requer triplicar a capacidade de energia renovável até o final da década e mais do que dobrar os investimentos verdes para 4,5 trilhões de dólares por ano globalmente até o início da década de 2030, disse aí a Agência Internacional de Energia no ano passado. Segundo Pouyenné, talvez isso seja possível, mas requer coordenação global. As políticas europeias atuais não apoiam os esforços de empresas como a TotalEnergies, que têm sido criticadas por governos, investidores e grupos ambientais, mesmo direcionando 1/3 de seus gastos anuais de capital para energia limpa e combustíveis de baixo carbono, como biogás, segundo o CEO da TotalEnergies. O Pouyenné falou isso aí. Enquanto o investimento anual de 5 bilhões de dólares da empresa francesa em energia limpa supera o das suas concorrentes nos Estados Unidos, os investidores europeus ainda veem o copo meio vazio e têm vendido parte de suas participações em empresas de petróleo, segundo o Pouyenné. Os reguladores europeus estão pressionando as instituições financeiras para avançar mais rápido do que a sociedade na transição para emissões líquidas zero. E isso tem levado os bancos da região a se tornar relutantes em financiar projetos de combustíveis fósseis por receio de violar as regras de sustentabilidade e enfrentar litígios climáticos, segundo o Pouyenné. No entanto, os bancos dos Estados Unidos estão dispostos a assumir essa posição, segundo o CEO. A TotalEnergies, que comemora o centenário de sua fundação nesse ano, precisa continuar a produzir tanto combustíveis fósseis quanto energia limpa por muitos anos, disse o Pouyenné. A empresa deve continuar a crescer sua produção de petróleo e gás com novos projetos em locais como os Estados Unidos, Catar, Iraque, Brasil e Uganda. Lucros fortes e pagamentos de dividendos dos combustíveis fósseis são necessários para manter os investidores satisfeitos e financiar o crescimento da energia limpa até que essa linha de negócios possa se tornar positiva em geração de fluxo de caixa em 2028, disse aí o Pouyenné. A TotalEnergies prevê que eletricidade, energias renováveis e combustíveis sintéticos respondam por 20% do total de vendas de energia até 2030, acima dos 8% no ano passado. Isso pode ser alcançado sem grandes aquisições caras, segundo aí o CEO da TotalEnergies. Mesmo assim, o forte balanço patrimonial da empresa a coloca em uma posição perfeita para comprar parte de projetos de desenvolvedores de parques eólicos e solares que estão enfrentando grandes aumentos nos custos de financiamento, afirmou aí o executivo. Quando questionado aí sobre os possíveis arrependimentos ou erros, o Pouyenné, que foi colocado no comando da companhia francesa quando seu predecessor morreu em um acidente de avião quase 10 anos atrás, citou a saída do grupo da Venezuela, embora tenha dito aí que a decisão também foi motivada por preocupações de segurança. Ele falou assim: "Eu odeio tomar decisões fortes rapidamente porque o tempo oferece mais opções." Essa consideração cuidadosa conquistou investidores durante a crise da pandemia da Covid-19, quando, ao contrário de suas concorrentes do Reino Unido, a TotalEnergies não cortou seu dividendo. Também gerou críticas quando Pouyenné continuou a fazer negócios na Rússia depois da invasão da Ucrânia, enquanto a BP, a Shell e outras empresas foram mais rápidas em se retirar. Nem todo mundo sai perdendo em um cenário de inflação elevada.
Em um contexto de preços mais altos, as vendas de produtos de baixo custo aumentaram na Ásia e as lojas se expandiram para atender a crescente demanda dos consumidores e renderam bilhões de dólares em riqueza aos proprietários. Na Índia, a fortuna de 22 bilhões de dólares de Radha Kisan Damani é agora uma das maiores do país. No Japão, o IPO da Trial Holdings em março, o maior do ano no país, tornou seu fundador um bilionário. Na China, a riqueza de Ye Guofu, que é da Miniso Group, quadruplicou desde seu momento de maior baixa em 2022. E tem ainda a Coreia do Sul, onde uma família pouco conhecida entrou para o hall dos ultra-ricos. A Arsung Daiso, fundada por Park Jung-bu há mais de 3 décadas, tornou-se uma das maiores vendedoras de artigos baratos do país, com mais de 1.500 lojas. Em dezembro, o Park e sua família compraram de volta uma participação que haviam vendido anos atrás, o que elevou aí o valor da empresa para cerca de 1,1 bilhão de dólares e deu ao clã uma fortuna de mais de 700 milhões de dólares, de acordo aí com o índice de bilionários da Bloomberg. Em tempos de inflação, a demanda por lojas de desconto vai continuar, disse aí o Park Sang-yoon, que é economista da High Investment and Securities em Seul. Ele falou o seguinte: na Coreia do Sul, ela é apoiada ainda mais pelos riscos de crescimento econômico lento. As chamadas lojas de variedades, incluindo as varejistas de baixo preço, ampliaram as vendas em 5,1% em 2023 para 224,7 bilhões de dólares globalmente, após um avanço de 2,3% em 2022, de acordo com dados compilados pela empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International. Na Coreia do Sul, a inflação corroeu o dinheiro e os legisladores introduziram medidas para promover desconto entre as varejistas. Em toda a Ásia, essas tendências aumentaram a fortuna dos magnatas das lojas de produtos de baixo custo. A riqueza de Damani aumentou em cerca de 1/3 no ano passado, com um salto nas ações da Avenue Supermarts, a empresa por trás da D-Mart, com sede aí em Mumbai. Ye, da chinesa Miniso, e Takao Yasuda, fundador da japonesa Pan Pacific International Holdings, por trás da rede Don Quijote, tem patrimônios de cerca de 4 bilhões de dólares ou mais. O aumento de 50% da Trial desde sua oferta pública inicial há 4 semanas deu ao fundador Hisao Nagata uma fortuna de 1,3 bilhão de dólares. Embora Park tenha se beneficiado da corrida por itens baratos, a compra da participação da Arsung Daiso por sua família foi um grande impulso para a fortuna do clã. A Daiso Industries, do Japão, a popular varejista japonesa fundada pelo falecido bilionário Hirotaki Yano, adquiriu a participação dos Parks em 2001 por 400 milhões de ienes, segundo o Park afirmou em uma entrevista em 2022 a um jornal local. Depois do negócio, ele decidiu mudar o nome inicial da loja de sua empresa, Asco Even Plaza, para usar a palavra Daiso, que em coreano significa algo como temos tudo aqui, pensando que seria um jogo de palavras divertido. Isso acabou causando problemas. O novo nome parecia muito com a Daiso Industries, o que deu aí ao público a impressão de que a empresa era japonesa. A Arsung Daiso tornou-se alvo de reação dos consumidores sempre que as relações entre os dois países se deterioravam. Um dos períodos mais prejudiciais foi em 2019, quando o Japão impôs restrições às exportações de materiais importantes usados pelos fabricantes de semicondutores sul-coreanos. As lojas da Arsung Daiso foram boicotadas e seu lucro caiu 38%, a maior queda desde 2012. Eu não esperava que o nome se tornasse um obstáculo para os negócios, falou o Park em uma entrevista há 2 anos. Ele disse o seguinte: é uma empresa coreana que eu criei e a Daiso Industries nunca esteve envolvida na gestão dos negócios. O Park não quis falar com a Bloomberg News para essa reportagem e um representante da empresa também não quis comentar sobre a riqueza da sua família. Antes de abrir seu próprio negócio, o Park trabalhou por 15 anos em uma empresa que fabricava lâmpadas em Seul e a deixou quando a gerência o culpou por administrar mal os conflitos sindicais. Em seguida, ele começou a exportar itens domésticos de baixo custo para lojas no Japão, incluindo a Daiso Industries. E, logo depois, percebeu que poderia vender os produtos sem passar por um intermediário. Ele fundou o que é hoje a Arsung Daiso em 1992. Apesar do aumento da inflação, a varejista conseguiu manter os seus preços estáveis.
No entanto, a ascensão das plataformas de e-commerce chinesas, como a Temu, da PDD Holdings, a AliExpress, do Alibaba, já pressionou as populares lojas de $1 nos Estados Unidos com suas estratégias de preços baixos. No mercado americano, redes varejistas como 99 Cents Only Stores, Family Dollar Stores e Dollar Tree fecharam lojas. No entanto, a demanda aí pelos produtos da Samsung Daiso continua forte, porque as condições econômicas atuais reforçam a necessidade de itens de baixo custo, segundo o Park Jung-gun, que é diretor da empresa de pesquisa corporativa Leaders Index em Seul. E apesar de todos os problemas relacionados ao nome da empresa, Parks provavelmente não o mudará devido ao fato de que o reconhecimento da marca foi conquistado ao longo dos anos. A Samsung Daiso sofreu por causa de seu nome, mas agora, com sua nova estrutura de propriedade, não deve haver mais nenhum golpe em sua imagem pública, segundo o CEO. Chegamos ao final desse podcast. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Pessoal, elogiando aí a participação do Alan no último episódio. Teve o Felipe aqui, até que falou que a gente parecia o Jornal Nacional, porque tava o Alan falando, eu falando. Mas o pessoal aqui, de forma geral, elogiando, falou que muito bacana os vídeos do Alan. Se você ainda não viu, vai lá no nosso TikTok, no nosso Instagram, ver os vídeos do Alan. O último foi sobre o dólar, bem interessante. E o Jonas tá aqui falando, cadê a Ana? Lembrando aí que a Ana está de férias, ela volta aqui para esse podcast nos próximos dias. Beleza? Nos vemos amanhã. Até mais, pessoal.